Cronograma Bíblia Todo Dia, Marcos capítulo 11. Primeiramente, nós vamos ver sobre a entrada triunfal. Essa entrada diz respeito à última entrada de Jesus em Jerusalém, antes da sua crucificação. Nós vamos ver que o Senhor ele fala com seus discípulos para irem buscar no povoado que estava próximo um jumentinho, porque Jesus ia entrar montado nesse jumentinho. Aqui Marcos ele fala bem que esse jumentinho era um jumentinho novo, que o Senhor era o primeiro a montar nele, pois ninguém havia montado ele. Amém? No versículo 2 vai dizer isso, um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. É interessante que o jumentinho que o Senhor montou era novo, o túmulo que o Senhor ficou era novo. Então, assim, estava tudo preparado para o Senhor, né? E nós vamos ver que essa entrada de Jesus em Jerusalém nem parece com aquele dia da crucificação em que todos pediram Jesus no lugar de Barrabás. Aqui a maioria, né, uma grande multidão, estenderam seus ramos, né, receberam ele com muita alegria, diziam Hosana, né, porque é Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, ou seja, eles estavam ali reconhecendo Jesus como alguém maior. Eles estavam glorificando, adorando Jesus ali naquele momento, né? Nem parecia que esse mesmo povo, não todos, mas a maioria que ali estavam também foram os mesmos que disseram crucifica. E Jesus ele entrou em Jerusalém, ele foi logo se dirigindo para onde? Versículo 11 diz que ele vai ao templo, né? Ele observou tudo à sua volta e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Quando Jesus purifica o templo, né? Ele observou tudo no dia, depois ele volta no dia seguinte até o templo. Quando Jesus ele entra no templo, ele começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo, porque o Senhor ali ele fica chateado com o que ele viu, porque as pessoas estavam usando o templo não para orar, não para adorar, mas para fazerem negócio, para ganharem dinheiro, né? O que não é muito diferente de hoje. Nós vemos que o meio evangélico, o meio cristão, né, seja católico, seja evangélico, o que tem a ver com as religiões, nós vamos ver que também existe um grande comércio por trás de tudo, não é verdade? Então aqui o Senhor ele fica chateado com isso, porque o templo era um templo para adorar, era a casa do Senhor ali que eles tinham. E ali o Senhor ele vai dizer: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Sobre a figueira seca também nós já vimos em Mateus que o Senhor vai amaldiçoar uma figueira, que o Senhor vai se aproximar dessa figueira com fome, e quando ele chega nessa figueira, a figueira não tem frutos. E aí ele vai amaldiçoar a figueira, depois os discípulos vão ver isso e vão ficar espantados. Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou realmente secou. E aí nós vamos ver que muitas pessoas, eu expliquei isso para vocês também em Mateus, muitas pessoas não entendem o porquê que o Senhor amaldiçoou a figueira, justamente somente, né, na verdade, somente porque não tinha frutos, porque nós entendemos que existe um tempo de frutificar, existe o tempo de se preparar para frutificar. Mas o caso da figueira é que ela tinha uma espécie, né? Quando ela dava indícios que tinha frutos, né? Quando você olha para a figueira e ela tem as suas folhagens, né? Ela tá ali toda prontinha, é porque ela tá dizendo que ela tem frutos. Então ela estava mostrando que tinha, mas quando o Senhor chegou lá perto não tinha. E assim o Senhor amaldiçoou aquela figueira, porque ele amaldiçoava todos aqueles que também faziam como aquela figueira. Vivia de aparência, né? Os religiosos, os fariseus, tantos naquela época estavam vivendo de aparência. Chamavam a atenção: olha, eu sou santo, olha, eu vivo para Deus, olha, eu sou uma boa pessoa. Mas se Jesus se aproximasse dela, ele sabia que não era isso. Então, tanto naquele tempo quanto hoje, o Senhor amaldiçoa aquelas pessoas que vivem de aparência, que querem mostrar algo que não tem. Principalmente quando diz respeito à santidade. Quantos, né, estão vestidos de santidade, estão vestidos de terno, de gravata, de saia nos pés, né, e andam com a Bíblia debaixo do braço, mas não têm uma vida reta diante do Senhor. Estão com pecados ocultos, estão com pecados de estimação. Jéssica, o que é pecado de estimação? Pecado de estimação é aquele pecado que você deixa e você cria ele na sua vida. Porque pecar todos nós pecamos, todos nós tropeçamos uma hora ou outra, mas é caindo e se levantando, se limpando, se lavando e não aceitando o pecado da nossa vida. O pecado de estimação é aquele que ele chega, fica e você ainda passa a mão nele e diz: fica aqui, pecadinho, eu gosto de você aqui, eu não quero abrir mão de você, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Depois vão questionar a autoridade de Jesus, vão perguntar a ele com que autoridade você está fazendo estas coisas, quem te deu autoridade para fazê-las? E aí eles achavam que ia colocar o Senhor mais uma vez em saia justa, né? Mais uma vez eles tentaram colocar, porque eles nunca colocaram Jesus em saia justa. E aí o Senhor vai dizer a eles: respondam-me e eu lhes direi, o batismo de João era do céu ou dos homens? E ali eles que ficaram numa saia justa, porque se eles falassem que o batismo era de João, eles iriam desagradar alguns, né? E até mesmo se eles dissessem era o batismo de João, por que vocês não aceitaram o batismo de João? Por que vocês não se batizaram com João? E se eles disserem que é dos homens, também iria chatear muitas pessoas que receberam João como um profeta, como um homem de Deus e, de fato, como um batismo que era do céu. Então, para eles não entrarem em saias justas, eles não responderam Jesus e Jesus não respondeu eles. Tá? Então é isso. Hoje, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.